O derby de hoje foi totalmente ao contrário, foi totalmente diferente, foi completamente o oposto dos dois derbys que a gente teve na final do Campeonato Paulista. Foi um time que quis, um time que se entregou, foi um time que lutou contra um time que entrou desligado, entrou desatento, entrou dormindo, entrou parecendo que o título do Paulista era assim algo que ia pesar no jogo, ia, sei lá. Foi um Palmeiras que entrou mordido pela derrota no Campeonato Paulista, foi um Palmeiras que entrou com raiva, entrou com ódio e entrou se recusando a perder. Quem acompanhou o vídeo do jogo do Campeonato Paulista, não sei se lembra, mas eu disse aqui o seguinte: o Corinthians hoje ele entrou em campo se recusando a perder. Se fosse preciso, ele faria o que fosse assim. Cara, preciso o quê? Quebrar uma perna? A gente vai quebrar uma perna, mas a gente não vai perder o jogo da final do Paulista. E hoje isso estava do lado do Palmeiras. O Corinthians com um jogo horrível, um jogo muito abaixo de quase todo mundo, ou se não todo mundo. O Corinthians que fica escancarado, mano. Como nós não temos um bom zagueiro. Um único bom zagueiro. Não temos. André Ramalho, ruim. Kaká, ruim. Félix Torres, ruim. Gustavo Henrique, menos pior desses caras, mas ainda assim é ruim. Então, quando você tem um arsenal de jogadores ruins, não tem muito pra onde correr, cara. E aí você tem jogadores ruins num sistema defensivo que é falho, que sempre foi falho, que é um problema. Quando você pega times bons, assim, você precisa estar em outra rotação de intensidade, de entrega, de pegada, de vontade para tentar balancear isso. E hoje o Corinthians não estava com todos os outros esses quesitos que ajudam na hora que a técnica, que a qualidade tem que falar. O Corinthians foi dominado pelo Palmeiras hoje, muito da vontade, mas muito também do futebol. O Corinthians não jogou, viu o Palmeiras jogar e assim, ficou barato o 2-0. O 2-0 ficou bem barato. Podia ter sido mais. Tranquilamente podia ter sido mais. E o Corinthians, assim, não dá pra você ter um time que o Corinthians tem e a primeira finalização no gol ser, sei lá, mano, aos 45 do segundo tempo. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Aconteceu hoje e tem que ser corrigido. Não sei se foi soberba, não sei se foi salto alto, não sei se foi nariz em pé, mas a postura hoje me irrita e me irrita muito. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje aqui do canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos falar então, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal do Torcedor Corintiano. Se é a primeira vez que vocês estão aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do jogo de hoje e compartilha o vídeo com os seus amigos, suas familiares, enfim, compartilha o vídeo do canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouquinho do que foi Palmeiras 2, Corinthians 0. Primeiro de tudo, jogo na Arena Tia Leila, mais conhecida como Arena Barueri, gramado sintético, e só deu Palmeiras. Só deu Palmeiras no jogo. Primeira coisa que me irrita no jogo de hoje é o seguinte: o time que entrou em campo hoje foi poupado na terça-feira, mano, contra o América de Cali lá na Colômbia. Foi poupado, mano. Tirando Mateuzinho, Bidu, Yuri Alberto, Bidon e Carrilho, são 5, e o Matheus Donelli, mas o restante do time descansou. E o André Ramalho também jogou, mas a maioria deles entrou no segundo tempo e a outra parte do time descansou. Então você poupou os seus melhores jogadores para jogar hoje, para entregar hoje, para correr hoje. E isso não aconteceu. E isso não foi uma realidade, não foi algo que a gente viu dentro de campo. A gente viu um time perdendo as divididas, um time chegando atrasado, um time mordendo fofo, um time nem mordendo muitas das vezes, um time que parecia
outra coisa, mano, dos 2 jogos do Campeonato Paulista. Até mesmo no jogo no Allianz Parque, onde a gente ganhou. Até aquele jogo, a entrega do time foi completamente diferente. Completamente. Totalmente diferente. O Ramon hoje veio com a formação tradicional que o Ramon tem, que é aquele losango ali no meio na frente da área ali. E não deu certo. Não deu certo. Hoje ele veio com... Se eu estiver esquecendo, eu tô meio puto. Ranieri, Carrilho, Martinez e Bidon. Se eu não estiver enganado, acho que foi isso. Não deu certo. Não deu certo. Não funcionou. O time atacou muito pouco e ficou exposto. Porque Bidu, que foi o lateral esquerdo hoje, e como fez falta hoje o Angileri, sofre toda hora. Aí você tira o Bidu no meio do jogo, bota o Hugo, você troca 6 por -6, é isso, você troca o Bidu que é 6 por um cara -6. Aí você tem o Kaká e o André Ramalho que, assim, mano, você é louco, velho. Nossa senhora, juro por Deus, nossa senhora, velho. Cara, como pode, mano? Porque, vamos lá, o Kaká, ele não me chegou a enganar, não. O Kaká teve algumas boas partidas, mas na grande maioria ele foi um nível muito abaixo. Agora o André Ramalho, cara. Cara, quando o André Ramalho chegou, eu falei, beleza, achamos um zagueiro. Zagueiro técnico, zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que posiciona bem. Cara, não existe mais esse André Ramalho. Não existe. O André Ramalho que a gente tem hoje é um André Ramalho que de cabeça é fraco, no chão é lento, na saída de bola acrescenta muito pouco, no mano a mano não ganha nada. É um André Ramalho nulo. E é um André Ramalho ruim. É uma dupla de zaga que você, assim, é um pior que o outro. Um pior que o outro. E aí você olha no banco e você fala, cara, vou botar o Félix. Porque o Félix, pelo menos pra mim, é aquilo. Ele pode estar fazendo um jogo bem, um jogo legal, uma hora ele vai dar uma pichotada e vai entregar um gol pros caras. Aí você vira e fala assim, eu tenho um cara que é ruim o jogo todo, ou eu tenho um cara que ele tem a capacidade de fazer algumas boas jogadas, mas não vai ter um único jogo que ele não vai dar uma pichotada. Você fica nessa sinuca de bico, cara. E a realidade é uma só. O Corinthians tem time para beliscar algum dos 3 títulos que ele disputa. Ou as Copas, ou, assim, por muito, um Campeonato Brasileiro. Mas esse time precisa ser reforçado na defesa. Esse time precisa de pelo menos 2 zagueiros. Eu falava que precisava de um baita zagueiro. Cara, hoje precisam de 2. Você precisa de um baita zagueiro e de um outro zagueiro bom. Porque os que estão no elenco não funciona, não dá certo, não ajuda. Eles atrapalham. E hoje eles atrapalharam, mano. Mais uma vez. O Corinthians toma 2 gols de fora da área que não dá pra tomar. E aí, beleza, mano. O Donelli não é o melhor goleiro do mundo? Não, não é o melhor goleiro do mundo. Tem bolas que a gente vira e fala, cara, eu acho que dava pra pegar? Eu acho que dava pra pegar. Mas o Corinthians não pode ceder uma finalização assim da entrada da área como cedeu hoje, como cedeu contra o América de Cali. Porque aí você tem erro dos 4 da defesa, você tem erro dos volantes, você tem erro de todo mundo. E hoje a gente tomou um gol do lateral esquerdo e um gol do volante da frente da nossa área, mano. Da frente da nossa área. E aí é aquilo. Vão querer falar que a culpa é do Donelli? Também. Mas olha o resto dos caras, mano. Olha a marcação do Corinthians. Olha a facilidade que o Palmeiras tinha pra chegar hoje. Olha os erros individuais. São erros gritantes. E erros que, assim, cara, não dá mais pra acreditar que vai ser consertado com um bom sistema. Não dá mais. Porque até um bom sistema tem um limite. E, cara, que sistema é esse que vai fazer milagre que o André Ramalho e o Kaká vão jogar bola? Que sistema é esse? Não existe. Porque os caras são ruins, mano. Muito ruins. E outra coisa, velho. Pô, você não pode criar uma jogada de gol aos 45 do segundo tempo. Não dá, mano.
Não dá. Faltou muito de todos hoje. Faltou do Yuri, faltou do Romero, faltou até do Carrilho hoje. Faltou do Memphis. Porra, a gente precisa mais desses caras e hoje a gente teve menos. Hoje a gente teve bem menos. Bem, mas bem a menos. O Palmeiras sim, entrou com vontade, entrou mordida, entrou com ódio, entrou com raiva, entrou dando trombada, entrou fazendo rodízio de falta inteligente. Entrou pra tomar cartão amarelo, vamos tomar, mas não vamos deixar os caras jogar. E não deixaram. E com isso venceram o jogo. Cara, o jogo que a gente fez na final do Campeonato Paulista, vamos botar o segundo jogo? O Palmeiras pegou aquilo, fez um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou na partida de hoje. Um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou na partida de hoje. E ganharam a partida. Pegou aquilo, falou, mano, o que eles fizeram? Foi isso. Vamos fazer a mesma coisa? Fizeram. Algumas pequenas diferenças, mas fizeram. E ganharam o jogo da gente com tranquilidade. A real é, 2-0 ficou barato. A gente não fez nada pra merecer fazer gol. Nada, muito pouco, quase nada. E os caras poderiam ter feito mais. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Tem que acordar. Tem que acordar. Uma coisa é o seguinte, vai poupar na Sul-Americana? No próximo jogo que for o time titular, o time descansado, tem que entrar mordendo. Não dá pra escolher jogo. Não dá pra, esse jogo aqui é final, eu vou... Rapaziada, Paulista já passou, mano. Acaba o campeonato jogando uma bolinha de nada, sem chegar nem perto de ganhar um título, o povo vai tudo esquecer do Paulista. Porque o Paulista já ficou pra trás. Vencemos lá, bacana, da hora. Agora a gente quer mais, mano. A gente quer mais. Conquistamos um empate da hora contra o América de Cali. Próxima rodada da Sul-Americana tem que dar porrada nos caras, mano. Tem que meter gol nos caras. Não vem com esse papinho de não, mano. Vocês tomaram taca do Palmeiras e tomaram taca muito feio, mano. Próximo jogo tem que ganhar. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro tem que ir com tudo pra cima dos caras. E não dá pra ficar escolhendo o joguinho. Dentro da Neoquímica eu vou jogar. Fora vamos mais de boa. Não, mano. Corinthians tem time, principalmente do meio pra frente, pra ganhar esses jogos fora de casa. Hoje foi feio. Derrota ruim. Bem ruim. Cara, os destaques hoje, mano, eu não vou botar ninguém nos destaques positivos não, velho. Papo 10. Sem destaque positivo, porque o jogo como um todo foi ruim. E assim, destaque negativo, Ramon. Não sei se a pré-eleição não funcionou, se não entrou na mente dos caras. Não sei, as mexidas não funcionaram. O sistema defensivo que não funciona. E o restante, cara, mano... André Ramalho, Kaká, Ranielli... Hoje tem todo mundo muito mal, mano. Muito mal. Primeira derrota agora no Campeonato Brasileiro. A gente tem uma derrota, um empate contra o Vasco, a vitória contra o Vasco e o empate contra o Bahia. Próximo jogo agora, cara, temos que ganhar. Eu nem vi qual que é o próximo jogo, mas a gente tem que ganhar. Tanto o da Sula, quanto o do Campeonato Brasileiro, para recuperar aí esses 3 pontos que a gente deixou hoje pelo caminho. É isso, rapaziada. Deixem aí o comentário o que vocês acharam do jogo. Acho que todo mundo achou o jogo uma merda. Que bosta, velho. Um forte abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!